Bom dia, meus amigos. Obrigado. Eu quero primeiro agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Obrigados aos 861 inscritos e às 26 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Meu muito obrigado mesmo. Ah, Deixa aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Como sempre, esqueci, eu sou o Dr. Antônio Martins Farias, eu sou contador, sou advogado e moro em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 21 de novembro de 2025, falta um mês para nós entrarmos definitivamente no verão e o calor já está muito grande. Eu vou falar assim, vou falar uma preliminar dos assuntos que eu tratarei, se der tempo. O jogo político do STF, histórico do PT, escolhas estratégicas, impacto na indicação de Jorge Messias e o abandono de Rodrigo Pacheco, Kassab e o efeito Eduardo Bolsonaro. Como uma fala inesperada, né, influencia positivamente a aprovação de Lula. A saída de Pacheco da vida pública, medo climático entre os jovens, né? E música e saúde mental. Tudo isso é interessante demais e nós vamos desenrolar esse assunto, refletirmos para este final de semana. Pois é, no editorial eu falo o seguinte: a escolha de Jorge Messias para ocupar a vaga no STF mostra que o presidente Lula, assim como o PT, pensa primeiro nos seus próprios interesses. Nunca duvidei disso. Desde a fundação, o PT sempre atuou com foco na própria sobrevivência política. Lula jamais apoiou um projeto para benefício do país que não tivesse sido criação sua ou de orientação do Partido dos Trabalhadores. Mesmo no processo democrático, nem no processo democrático, no processo de redemocratização, contou com o apoio do PT, integral do PT. Basta lembrar que os deputados petistas que votaram em Tancredo Neves no dia 15 de janeiro de 1985, a última eleição indireta do Congresso Nacional do Brasil, e no Brasil, o PT expulsou-os, pois desrespeitaram a orientação partidária e a orientação de Lula. No dia da promulgação da Constituição de 1988, eu fui testemunha ocular, presente, né? E eu vi do próprio Lula dizer que não apoiaria a Constituinte nem a Constituição de 1988 que estava sendo promulgada. Naquele tempo, o PT chegava até a vaiar o hino nacional. A nomeação de Jorge Messias para o STF deixa evidente que o PT e Lula estão construindo um colchão de proteção no judiciário, abandonando Rodrigo Pacheco, político mineiro que seria uma escolha mais qualificada e benéfica ao país. Abro um parêntese. Lula jamais perdoará Pacheco, porque acho que foi o Rodrigo Pacheco que derrotou a ex-presidente Dilma. Kassab afirma que Eduardo Bolsonaro ajudou a Lula. Gilberto Kassab, dono do PSD, né, e aliado de Bolsonaro, afirmou que, ao defender o tarifaço de Donald Trump, Eduardo Bolsonaro acabou ajudando o presidente Lula, cuja aprovação subiu após o episódio. Sem dúvida nenhuma. O camisa 10, né, o Arrascaeta do PT chama-se Eduardo Bolsonaro. Né? O Flamengo está precisando de um centroavante e se tivesse um centroavante que trabalhasse a favor do Flamengo, como Eduardo Bolsonaro trabalhou nos últimos dias, realmente o Flamengo era campeão. Já era campeão antecipado. Porque a ajuda que o PT teve, né, do filho de Jair Bolsonaro foi extraordinária. Ele abriu, né, o verbo e disse: ganha para Lula, porque eu não quero. Né? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro foi e está sendo o maior cabo eleitoral do Partido dos Trabalhadores.
Pacheco disse que não deseja concorrer ao governo de Minas Gerais. O senador Rodrigo Pacheco, que foi excluído, né, da opção de Lula para a vaga no STF, deseja encerrar a sua carreira política e não pretende disputar o governo de Minas Gerais. É uma lamentável perda para Minas Gerais, que nos últimos anos tem perdido a sua qualidade de políticos. Né? Nós temos o que há de pior na política mineira, que é o atual governador, Romeu Zema, e o deputado Nicolas Ferreira e um senador chamado Cleitinho. Eles jamais teriam condições, né, de pisar no Congresso Nacional, porque eles são absolutamente medíocres e envergonham Minas Gerais. Mas essa é a minha opinião pessoal. Acredito ainda na juventude do Rodrigo Pacheco e com certeza ele seria um grande político. Jovens têm medo do futuro climático. Né? Segundo Karen Scavancini, da USP, ela é professora da USP, a COP30 revelou que 65% dos jovens manifestam medo e preocupação com o futuro climático. Esse sentimento é real e necessita de acolhimento e não de alarmismo. De fato, é muito importante que a juventude, né, abrace essa ideia do movimento em defesa do meio ambiente. Como eu constantemente falo aqui, o meio ambiente não é uma questão política, não é uma questão ideológica, é uma questão de sobrevivência do planeta. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, o mundo se tornará insuportável, o planeta Terra se tornará insuportável. Nós, daqui a 10 anos, vamos sofrer consequências. Já tem estudos, né, que algumas partes da desertificação do Nordeste, o calor absurdo na região Centro-Oeste. Então, já tem regiões no Brasil que não suportará em pouco tempo condição de habitabilidade. Então, os seres humanos, né, por exemplo, o município de Taquaritinga do Norte, com certeza daqui a 10, 20 anos ele vira um deserto, porque as pessoas estão retirando a água do subsolo, e o que devia ser proibido, porque a água do subsolo é que sustenta aquele oásis, né, de brejo, de terra preta que nós temos em Taquaritinga do Norte, que é um exemplo, que a região de brejo, acho que nós temos Garanhuns, Taquaritinga do Norte e outros municípios na Paraíba que deviam ser preservados, mas que infelizmente a ganância, não tem uma lei municipal no município de Taquaritinga do Norte que proíba a cavação excessiva de poços artesianos. Devia haver um estudo de viabilidade, né, feito por uma instituição, por uma Compesa, por um CREA da vida, que cuida de geologia, e mostrar que já tem estudos demonstrando que o excesso de poços artesianos acaba com o meio ambiente. Né? Mas, infelizmente, isso não é levado a sério. Eu sou um crítico e as pessoas acabam ficando com raiva de mim e não com raiva do prefeito, que é um omisso. Todos os prefeitos, nos últimos 20 anos, foram omissos com relação ao meio ambiente de Taquaritinga do Norte, e como, de fato, de todo o Brasil. Resta ver o que acontece com a nossa Amazônia. Nossa Amazônia está abandonada, o governo federal não faz nada. O crime organizado, o desmatamento, a queima. E nós estamos perdendo qualidade, os rios não têm mais a força. Né? Você vê, ontem na COP30 está falando sobre o Rio São Francisco, né, que corre de Minas até Pernambuco. E aí a gente precisa salvar o Rio São Francisco. O que se estão fazendo para salvar? Vamos destinar 10 bilhões. 10 bilhões de reais, do jeito que o Brasil é corrupto, não dá nem para pagar um incêndio, não dá para diminuir o esgoto que se joga no Rio São Francisco de uma ou duas cidades nas ribeirinhas. Mas, infelizmente, né, se faz muito pouco caso do meio ambiente no Brasil. E o meio ambiente é questão de vida, não é questão de política. Não tem bandeira ideológica, não tem bandeira de PT, tem bandeira de extrema-direita, tem bandeira de extrema-esquerda. É uma questão de sobrevivência. Ou a gente cuida do meio ambiente, ou o planeta Terra será insuportável daqui a uns anos. A população vai sofrer consequências e, com certeza, um colapso. Provavelmente, a gente não sabe, mas Marte, a gente podia tirar o exemplo de Marte, né? Que já foi um planeta provavelmente habitado e que hoje é um deserto. Você vê, ontem eu estava lendo uma matéria dizendo que uma empresa americana vai construir casas de vidro, aproveitando o próprio pó da Lua. Né? Imagina, isso não é
Não é mentira, né? E eu acredito na possibilidade de engenharia. Isso daqui a uns anos, com certeza, ir à Lua vai ser como ir a jantar em Nova York, como os ricos empresários do Brasil fazem. Estão precisando de algum de esfriar a cabeça, vamos jantar em Nova York, né? Ou vamos jantar em Miami, sei lá o quê, né? A mesma coisa vai ser daqui para a Lua, né? Com foguetes do jeito que estão, o Brasil está lançando foguete, imagina, até o Brasil já está lançando foguete. Então, agora, será que a gente vai também destruir a Lua? Né? Se a gente começar a construir casas de vidro lá onde as pessoas possam viver, habitar fora, né? Porque o ambiente externo na Lua acho que é muito contaminante. Mas se fizer uma casa de vidro, as pessoas podem entrar e viverem lá. Mas só quem vai poder viver na Lua? Quem é muito rico. Então a gente precisa de salvar o planeta. Tomara que a Lua nunca deixe de ser tão bela e tão iluminada como ela está sendo nova no signo de Escorpião, e tanto que os astrólogos estão falando que essa semana é uma semana de revolução, não sei, não sou astrólogo, né? Mas eu abri esse parênteses, é interessante a gente falar sobre meio ambiente. E tem uma companhia americana que disse que quer importar, né, trazer da Lua aqui em 2027, 2028, que é logo amanhã, o hélio 3, que é um gás. E eu não vou duvidar disso. Mas se o planeta Terra, né, não está sendo cuidado, a gente vai destruir também a Lua. Aí é que vai ficar numa situação complicada. Então a gente precisa de cuidar do meio ambiente e trazer essa juventude para defender essa bandeira. Porque o meio ambiente precisa do abraço, precisa do carinho, precisa da assunção, né, do jovem a essa política de preservar a natureza. Né? Bom, agora mudando novamente para a política. O Brasil precisa copiar a Argentina. Tem coisas que o Brasil precisa de copiar, tá, gente? Por exemplo, a justiça argentina limitou as visitas à ex-presidente Cristina Kirchner, hoje em prisão domiciliar. O mesmo deveria ocorrer no Brasil, quando o ex-presidente Bolsonaro iniciar o cumprimento da pena, a qual foi condenado a 27 anos. Defendo que ele cumpra a pena em casa. Eu não estou querendo que o Bolsonaro vá para a Papuda, porque ele vai morrer. Tá? Como 99% dos presos lá que não tem amparo nenhum do Estado. Eles esqueceram. Ah, Jair Bolsonaro é privilegiado? Não. Jair Bolsonaro é igual a todo mundo, mas lamentavelmente Jair Bolsonaro morre. Agora, não deram direito a Fernando Collor de ficar de vista para a praia, lá, sei lá, de Maceió? Então, o dado também, né? Se Collor é ex-presidente e teve direito à prisão domiciliar, o Bolsonaro também tem que ter direito à prisão domiciliar. Agora, se for para Bolsonaro ficar recebendo milhares de políticos toda semana, fazendo indicações para a candidatura de A ou B, no estado A ou estado... é melhor que o solte. Porque isso é a desmoralização da política, desmoralização do Poder Judiciário, desmoralização da lei de execuções penais. E o que o Distrito Federal, com certeza, um governador bolsonarista e inepto como é esse governador Ibanez, que aliás é meu colega, né, que ele é advogado, ele foi presidente da OAB do Distrito Federal. Mas você vê só o escândalo do Vorcaro, não vou falar sobre isso. Então, é preciso que Bolsonaro fique domiciliar, em prisão domiciliar, mas que seja proibido de fazer essa procissão de políticos, que Bolsonaro não possa influenciar, que ele seja proibido, como está, de usar redes sociais, mas ele também seja proibido. Mesmo ele acha que Bolsonaro só pode receber a família, porque não tem como, os filhos, a filha, a esposa, e advogados. Nada de ficar recebendo ex-governador do Rio, governador do Rio, governador... Não, isso não pode, porque assim tem que abrir a porteira para todos os presos do Brasil. Bolsonaro não é privilegiado. Você vê, a ex-presidente Cristina Kirchner publicou uma foto com 9 amigos. Quer dizer, é festa. Não pode, né? Então aí o que acontece? O juiz argentino proibiu e regulamentou as visitas à ex-presidente da Argentina com razão. E o Brasil também precisa de colocar ordem, não deixando que a casa de Bolsonaro, lá o parque onde ele mora, vire uma procissão. Ele tem que cumprir a pena, sim, mas ele precisa de ter restrições. Não pode ficar fazendo política. Para ficar fazendo política de casa, é melhor abrir a porta e dizer: vá-se embora, Bolsonaro, para onde você quiser, ande para lá e para cá, nós não queremos o seu crime. Né? Essa é a grande verdade. Né? Vamos lá. Ouvir música retarda a demência. Olha que coisa boa, gente, maravilhosa. Essa notícia eu já desconfiava, tá? Como eu amo música,
Espero que eu não fique demente muito cedo, demore a ficar. Deve dizer assim. Estudo australiano com mais de 10 mil idosos mostrou que ouvir música regularmente reduz o risco de demência em até 39%. Olha que maravilha, né? Entre os 10.893 participantes, aqueles que ouviam músicas, na maior parte dos dias, apresentaram maior queda ao risco de doença. Olha que ideia fantástica. Né? Muito, muito, muito boa essa ideia. Então, você que não gosta de música, né, eles não especificaram nessa pesquisa, na reportagem, que tipo de música. Mas eu acho que uma música clássica, um forró, uma música de Luiz Gonzaga, acho que vale a pena. Um Frank Sinatra, né? Essa música jovem, a nova, desculpa, eu não posso indicar porque ela é muito ruim. Né? Esse punk, isso não vale nada, isso não leva a lugar nenhum. A música não tem mais letra, né? Mas eu vi um Cartola, né? Isso faz bem, sim. Nos mostra uma obra de Chico Buarque, né? Riquíssimas letras de Chico. Caetano, claro que eu estou falando da minha época, mas são músicas que deixaram, que marcaram a nossa época, né? Que fizeram tudo isso. Bom, já encerrando, eu vou abrir um parêntese e o seguinte: fui surpreendido ontem ao dormir que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto retirando 40% de alguns produtos, como café, fruta, né, tapioca, petróleo. Isso é muito bom. Mas a gente tem que entender o seguinte: foi uma questão pessoal do Donald Trump. Não houve ainda as negociações que estão avançadas do presidente Lula, do ministro das Relações Exteriores, dos nossos embaixadores. Ainda não é resultado dessa negociação, que ela deve persistir. Eu acho que essa negociação deve continuar e principalmente retirando, né, a penalidade da Lei Magnitsky, que não está, em tese, trazendo muito efeito, mas que o presidente dos Estados Unidos não pode interferir aqui como ele interferiu de forma arbitrária, de forma agressiva, né, a nossa soberania. Essa questão da retirada dessa sobretaxa, vamos dizer assim, as exportações, foi mais no sentido de acalmar, de regular o mercado americano, que faltou fruta, que falta banana, que falta manga, que falta carne, né? Porque os Estados Unidos tiveram um processo do envelhecimento do gado e eles pararam de produzir boi, né? O bezerro para matança. Então, a escassez de carne, os Estados Unidos vão levar uns 2 a 3 anos até equilibrar o rebanho bovino lá deles, né? Então, foi uma política de decisão para agradar o mercado interno americano. Né? Provavelmente o governo dos Estados Unidos, e que encontra-se numa crise grave, que é essa questão dos relatórios secretos lá do Epstein, que é uma pessoa que fazia festa, né, com menores de idade, e Donald Trump comparecia. Isso para um povo conservador, hipócrita como é a maioria da elite, né, é uma coisa que chama a atenção, que desonra, né? E eu também concordo, acho que o presidente dos Estados Unidos tem que ter uma boa explicação para ele provar que se ele participou ou não dessas coisas tão horrorosas, né? Principalmente com menores de idade. Agora, ele precisa também que a inflação nos Estados Unidos aumentou. O café, o povo americano gosta de café, basta a gente ver no filme, né, nos filmes que os americanos acordam, pegam uma xícara de café e saem pelo meio da rua. E a vida é assim. Então, agora, falta ainda, para melhorar a condição do Brasil, né, ele também retirar a sobretaxa das exportações de produtos básicos, produtos industriais, né? Peças, né? Autopeças, equipamentos domésticos, máquina de lavar, geladeira e tal, porque os Estados Unidos é um país que importa nosso produto industrializado. E o Brasil, por mais pobre que ele é, assim, nós somos um país muito desigual, uma pobreza muito grande, como eu falei no vídeo da semana passada, né, 130 milhões de brasileiros
vivem de Bolsa Família, né, de auxílio social. Isso é uma prova que o Brasil é um país rico ao mesmo tempo e muito pobre. E vamos dizer assim, essa cesta de exportações de produto industrial para os Estados Unidos é importante. Tomara que o presidente Trump, agora nas negociações, ele abra mão, né, dessa taxação sobre os nossos produtos industriais. Parece que ele liberou aviões, peças de aviões e aviões que a Embraer fabrica e exporta para lá. Tomara. Então é uma boa notícia do ponto de vista econômico para o Brasil. Agora, a gente não pode tributar, né, dizer que foi o presidente Lula que convenceu o presidente dos Estados Unidos a baixar as taxas, a baixar os impostos. Não, não foi. Foi uma questão interna, para atender às questões internas dos americanos. Aí o presidente Trump assinou esse decreto, graças a Deus, que o Brasil vai poder exportar mais produtos para os americanos, especialmente. Claro que vai encarecer para nós aqui, né? O café vai subir, a manga vai subir de preço, então as frutas vão subir de preço. Mas agora, em época de Natal, que é a época da janta de frutas, né? O consumo pode se precaver que você vai ter que pagar mais caro. Bom, gente, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no meu canal para até o final do ano a gente ultrapassar 1.000 inscritos. Estou com 861 inscritos, está perto. Falta menos de 100, né, 100, menos de 139, tá, por aí, acho que é 140, 151, está quase 148, 149 pessoas. É muito pouco. Até o final do ano a gente pode ultrapassar os 1.000 inscritos. Eu conto com a sua ajuda. Muito obrigado, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.